stop me now. Don't stop me now. Don't stop me now. Don't stop me now. Oi, oi, olha aí, começando, o povo entrando. Hoje a gente vai falar com o Irineu, que já tá aí, né? Irineu, faz o seguinte, bota o dedinho aí nesse aviãozinho, nessa, eu não sei, você chama de asa delta, compartilha com todo mundo pro povo começar a entrar na nossa live e a gente já começar com força total. Oi, oi! Don't stop me, don't stop me, don't stop me, don't stop me. Demora um tempinho até o pessoal ver e começar de fato a entrar. Bora compartilhar então, enquanto isso. Oi, oi, oi! Gente, boa tarde! Oi, Maria, tudo bom, Maria? Feliz que você tá conseguindo acompanhar. Ajuda aí, Maria, bora compartilhar. Oi, oi, Luiz, tudo bom? Flávia, olha a galera entrando aí, legal. Gente, é o seguinte, hoje a gente vai conversar com Irineu Gamarra, esse cara fantástico que é. Deixa eu pegar aqui o tanto de coisa que ele é. Ele é advogado, professor universitário, integrante da Comissão de Direito Sistêmico na OAB do Tatuapé. Ele é mestre especialista em Ciências da Educação e Gestão Ambiental. Ele é mestre em PNL e ele é autor, treinador e palestrante do curso Facilitando a Vida. E mais um monte de coisa aí que ele faz que ele vai poder falar pra gente. Eu vou chamar ele agora, mas antes eu vou pedir para vocês já começarem a botar o dedo aí no coração, que esse coraçãozinho faz com que o Instagram divulgue mais a nossa live. E também, por favor, coloca aí o dedo no avião e compartilha com seus contatos. Bora, Irineu, preparado? Deixa eu achar aqui o Irineu, aqui. Oi, doutora Catarina, chegou, obrigada. Isso aí, coração, enche de coração, enquanto o Irineu não entra. Vamos lá, Oi, gente. Acho que não estou preparado, não. Não tá, Irineu, como assim? Acho que vai fazer parte, acho que essa live com você vai fazer parte do meu treinamento. Olha só, comecei a falar aqui sobre um pouquinho sobre quem você é. E só que para mim, eu conheci Irineu num momento muito especial da minha vida, um momento que eu estava fazendo um curso que acabou de acabar, na verdade, um curso de autoconhecimento, com o Marcos Rossi, que também é uma pessoa incrível. Irineu vai poder também falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, ele vai estar com a gente quinta-feira. Quinta-feira é o Marcos Rossi que vai estar na live aqui. Mas, enfim, eu sempre falo, a gente se coloca onde a gente quer estar, né? E encontrar o Irineu nesse curso nada mais é do que isso. Me coloquei nessa posição onde encontro pessoas que estão buscando a mesma coisa que eu, que é compartilhar conhecimento, que é dividir aí um pouco do que a gente aprendeu, né? Isso, Irineu. Isso mesmo. Tá dando um eco, você tá com dois aparelhos? Eu tô, mas não tá ligado, hein? Vamos ver. Peraí que eu vou tentar pôr o fone de ouvido, ver se melhora um pouco. Vamos lá. Eu tô ouvindo a minha voz depois. Oi, Raíssa. Oi, Wagner. Gente, ajuda aí. Bora compartilhar que Irineu tem Vamos lá, muito vê conteúdo, se melhorou. Melhorou. Obrigado. Nada como falar com quem sabe, né? Aí, agora sim, tá ótimo. Mas você que resolveu o problema. Pra mim ficou baixo agora. Isso, Irineu. Antes de mais nada, eu queria te agradecer demais você ter topado participar disso comigo. Agradecer demais por você ter entrado na minha vida dessa maneira
tão linda e que eu tenho certeza que vai ser por muito tempo aí essa nossa parceria. Eu só quero agradecer demais, gratidão. E você começa então já se apresentando. Quem é Irineu Gamarra? De onde veio, para onde vai? Muito bem. Eu agradeço a você a oportunidade, porque para mim é uma honra e realmente nos encontramos num momento bem bacana, que foi fazendo o curso Supere, que é o 10º, né? O Supere 10 com Marcos Rossi. Convido desde já a todos, é só entrar no nosso Instagram, o meu, da Josi, você vai ter um link que você vai ter 50% de desconto no preço que está divulgado no site. Então, não é pouco não. E esse curso é muito valioso. É muito valioso. E realmente a gente se conheceu ali e foi um grupo muito especial, realmente. Nós nos entrosamos de uma maneira que parece que nós nos conhecemos há muitos anos, né? E cada um com muito respeito à história de vida de cada um, e fomos manifestando, né, tudo aquilo que vinha no nosso coração, que vinha na nossa alma, as dores, né, os louros das vitórias acontecidas. Então foi muito bacana, né? Como a Josi falou, ela já falou bastante coisa de mim. Eu sou nascido no Tatuapé, né? Nasci em 68, né? Portanto, tenho umas primaveras vividas, né? E sempre, assim, sempre estudei, sempre gostei muito de ler, de estudar desde a adolescência, e fiz direito seguindo os passos do meu pai, porque eu já trabalhava no escritório, né? Eu costumo brincar que eu mexia com o lixo jurídico, ou seja, lá limpava o escritório, lavava, fazia limpeza, e a gente vai ouvindo as histórias, vai aprendendo, né? Meu pai foi um excelente mestre na minha vida, e enfim. E buscando conhecer mais as pessoas, eu parti para conhecer a PNL, para conhecer outras ferramentas, também estudando, lendo, sempre fui um buscador incansável de conhecimento. E percebi, a esta altura, que passou da hora de passar esse conhecimento, né? Porque não basta, né, estudar, e aí a gente vai enchendo o pote e depois não dá para ninguém isso, que é isso, né? Então foi por isso que eu aceitei e agradeço, e até gostei muito da ideia da gente fazer esse bate-papo. Mas nada mais é do que um bate-papo, para trocarmos ideias e levar um pouco de alegria, de felicidade para as pessoas que muitas vezes ficam muito focadas em problemas, né? Não que eu seja melhor do que ninguém, pelo amor de Deus, mas é porque a gente sabe que é muito comum isso na nossa humanidade. A verdade, Irineu, que eu vejo é o seguinte, especialmente agora, né, o que a gente está passando aí, e uma das intenções nessas lives é não falar de Covid, não falar de Nós distanciamento vamos falar da social. vida, vamos falar da vida. A gente está vivendo isso, a gente já sabe disso, a gente já sabe como se proteger, a gente já sabe, enfim. E tem outros meios aí, né? A verdade é que a intenção era exatamente isso, levar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de esperança, um pouco mais de inspiração, especialmente. Eu vejo, assim, muitas pessoas, eu tenho repetido isso nas lives, muitas pessoas deixam de sonhar, né? Chega num momento da vida que deixa de sonhar. E esses dias eu vi uma frase que para mim foi um efeito assim, eu falei, meu Deus, a frase dizia, não sei quem que escreveu, tá? Depois eu tenho até que procurar que eu não lembro. Mas dizia, a maioria das pessoas morrem aos 25, mas só são enterradas aos 75. Exato. Eu falei, gente, é exatamente aquele momento que a gente começa a entrar numa carreira, que é quando a gente precisa sim sonhar e buscar e tal, e a gente para de sonhar, né? De buscar os nossos ideais, nossos objetivos, porque acha que é só aquilo, acha que pronto, chegou, estagnou e tal. Então, uma das intenções era essa, é levar que, assim, independente da sua idade, independente de onde você está, independente das suas condições, você vai ter sempre o poder de mudar isso tudo, né? Sim. Eu mesmo confesso que eu fiquei um tempo sem sonhar, no afã, nesse turbilhão do dia a dia, resolvendo questões de clientes, ou questões minhas, e questões da família, e questões, enfim, né? A gente vai entrando como que num turbilhão mesmo. E olha que eu procuro sempre
fazer exercícios de desenvolvimento mental, exercícios de meditação, vou atrás disso, mas chega uma hora que porque a gente vê tanta coisa linda nessa vida, fala a verdade, a gente conhece tantas pessoas tão bacanas, com um espírito tão elevado, que assim, parece que tudo que eu vou falar é pouco, né? Porém, chega uma hora, assim, eu aprendi com um grande mestre isso, e depois eu posso falar mais para frente um pouquinho agora na live sobre ele, mas é assim, você vê tanta coisa linda que você fica tão encantado, mas ele fala, seja você, só que a gente admira e você fala assim, eu nunca vou conseguir chegar lá, e vai, e pode, mas é a partir de você, né? Você recebe tudo nessa vida, a dádiva da vida, e a partir de você, você vai fazer aquilo que você reconhece como certo. Mas a gente fica buscando o certo, um certo maior para ser maior, enfim, nada. Então, realmente eu me permiti e aceitar esse convite por ser simplesmente eu que estou aqui, né, com as minhas desvirtudes e as minhas qualidades, né, e que eu espero poder passar um pouquinho dessa energia de alegria que hoje eu já estou sonhando mais e tenho certeza que vou alcançar voos mais elevados e realizar muitos desses sonhos e sonhar outros. Ai, que lindo, Irineu. Fico tão feliz de ouvir isso. Uma coisa interessante que você trouxe, a Júlia acabou de entrar. Oi, Júlia, gente, vamos compartilhando aí, vamos botar mais coisas, que tem muita coisa aí pela frente, hein? Tem muita coisa pela frente. Essa coisa de a gente voltar a sonhar, é um passo difícil, né? Quando a gente entra nesse círculo vicioso aí, é uma coisa difícil e a gente precisa realmente buscar. Agora, uma pergunta que não quer calar aqui. Irineu, explica pra gente o que é a PNL? PNL, Programação Neurolinguística. Bom, vou falar aquilo que eu entendo, né? Já que tem muitas definições de PNL. Eu vou explicar da forma que eu acho que é mais simples. Com uma história e com uma explicação, né? Oi, Vilma. Vilma entrou, uma grande amiga. Muito obrigado pela presença. Bota coração, gente. Bota coração, que o coração faz com que o Instagram divulgue mais a nossa live. E nós vamos botando mais coração aqui, ó. E nós vamos botando mais do nosso coração. Botando coração, né, Irineu? Completamente. A gente tá só coração aqui. Completamente. Então, tá cheio, tá vibrante. Compartilha no aviãozinho também para os seus contatos. Isso. Então, a programação neurolinguística. Tudo que nós recebemos de informação para este corpinho aqui, para esse nosso robô, ele vem por meio dos 5 sentidos, né? E tudo aquilo que entra é processado pelo nosso cérebro, nossa neurologia, e de alguma maneira, esse cérebro que nós usamos, né? Ele passa essa química, ele produz uma química, porque o cérebro é eletrobioquímico. Ele faz aquelas conexões tal, e você pega e transmite para o seu corpo toda aquela química, né? E essa química, de alguma forma, é comunicada. Se você deixa ela guardada, de alguma forma, você vai ou acumular dores ou algumas sensações que você pode sofrer com aquilo, né? Por isso que eu falei desde o começo, é importante esvaziar o pote, falar, manifestar, comunicar. Uma história é assim, que você sabe os animais na selva? Né? Já assistiu algum programa assim? E aí você vê os animais, aquele grupo de animais muito grande, e aí vem um predador, né? Um leão, uma onça e tudo mais. E a onça vai e ela corre, né, para pegar alguém, né, para comer, né, para se alimentar. E ele, Pedro, valeu pela presença, Pedro é outro grande amigo. E aí, o que acontece? Os animais correm naquela planície, né, e vão correndo. E chega uma hora que pode ser, se for o dia da caça, né, que ele consiga alcançar uma presa. E tem vezes que você vê que ele não consegue pegar nenhum animal para se alimentar. E só que o animal que estava ameaçado, ele continua correndo. Você sabe por quê? Já ouviu falar disso? Não. Olha que interessante. Essa é nova. Que bom, é isso que é gostoso. E você, olha que você tem muito conhecimento. Mas aí, o que acontece? Ele não foi pego, só que ele continua correndo. O que o ser humano faz? O que o animal passou ali? Né? Medo. Ele passou
né, um medo, e você sabe que nós, seres humanos, ou qualquer animal, num momento de medo, de muita, assim, é um medo muito grande mesmo, de um susto, né, ou uma dor muito grande, o que, que ele faz? Ele evacua, ele urina, né? É mecanismo de luta e fuga que chama, né? Nesse mecanismo, o que acontece? Por que, que o organismo faz você soltar? Para você ficar mais leve, para poder correr mais, para ficar mais ágil, né? E aí o animal faz isso. Ele pega, ele vai evacuar, ele vai urinar e vai correndo, correndo, correndo. Só que o cérebro dele, e assim como o nosso, gera uma química chamada adrenalina. Certo? E essa adrenalina fica no corpo. E também libera cortisol na hora que passou aquele susto, que ele correu, correu, correu. Aí ele também tem o cortisol, que é para aliviar as dores do pós-trauma, né? Nesse mecanismo, o ser humano o que, que faz? Ele não vive pastando lá numa planície, né? Ele vive numa selva de pedra, em geral, né? Num ritmo alucinante, num turbilhão, como eu falei, né? Usei essa palavra, e ele se estressa muitas vezes ao dia, muitas vezes ao dia. Muitos estresses, muitos medos, muitos sustos, né? É o medo de ser mandado embora, é o medo de terminar um relacionamento, é o medo da perda de um ente querido. E são fatos que acontecem na nossa vida, não é nada fora do comum, né? A gente, um dia, eu mesmo, né, minha mãe, eu perdi minha mãe com 5 anos de idade aqui na Terra, né? Enfim, então tudo isso vai gerando essa química. Só que o ser humano não gasta isso. Então, isso vai se acumulando. Aí tem as raivas. As raivas vão se acumulando. Tem a tristeza. E a pessoa não põe aquilo para fora, né? Porque muita gente acha que está em depressão. Não estou dizendo que não exista, mas existe depressão. Mas muita gente está triste e acha que é depressão, né? Olha que coisa, né, maluca. Então, assim, nós ficamos com essa química. E essa química vai gerando uma dor, uma artrite, uma artrose, uma dor de cabeça, uma dor na coluna, nos ombros, que é o peso, né? A vida, você vai ficando com uma postura já mais entrevada. E aí, tudo isso vai se acumulando no organismo. Para você ter uma ideia, então a programação neurolinguística, eu falo que é um manual de gente, né? O Bandler, Richard Bandler e o John Grinder, eles que criaram, eles mapearam, eles criaram como que um código de gente, um manual de gente, e viram por que certas pessoas fazem coisas que dão certo e outras não, né? E eles perceberam que todas elas têm um padrão de comportamento, ou para dar certo ou para não dar, né? Então é assim, é como você pegar uma lanterna, né? E você aponta para um lado, né? Eu aponto para um lado ou aponto para o outro, né? O lado que dá o resultado positivo que eu desejo, e às vezes você aponta para um lado. Quem olha só para o problema, só encontra problemas, né? Quem olha para a parte boa, para o sonho, para o objetivo lá na frente, só encontra realizações e consegue, ele vai buscar, ele está focado ali, né? Então, é mais ou menos isso a programação neurolinguística, tá? Não sei se eu consegui explicar, né, como que eu Basicamente, entendo o isso. que o seu cérebro entende e as informações que ele manda para o seu corpo e como você reage a isso. Basicamente, aí Também, você vai reagir exatamente. ou agindo ou deixando de agir, entrando numa depressão, numa tristeza, e aí, Isso. na E verdade, você? E há uma proposição, né, eles criaram exercícios físico e mentais, onde você faz visualizações, onde você faz trabalhos com cores, com metáforas, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, para criar, para sonhar, eles desenharam um exercício chamado Estratégia de Criatividade Disney, por exemplo, Uhum. né? É um exercício que às vezes a gente vai aplicar, demora 2 horas ali, né? 2 horas e meia, para a pessoa fazer todos os passos para conseguir visualizar aquilo, se permitir sonhar, porque às vezes a gente nem se permite sonhar, a gente já vem com a crítica, a gente já vem com, né, com uma série de cargas que são limitantes, né? Elas levam a crenças limitantes. Nós nascemos, recebemos informações desde o útero, né, informações pelos nossos canais sensoriais, né, principalmente a partir dos 3 meses de gestação,
e esquecemos que fomos um espermatozoide vencedor, aquele que venceu uma corrida com 300 milhões de concorrentes, aproximadamente. Não parou para fazer cotação, não parou para reclamar do rabinho que estava na tua frente ali, batendo, não olhou para trás para ver se tinha alguém chegando perto. Você está aí, é a prova que você venceu da corrida, está aí. Então, por isso que nós somos especiais. Sensacional essa analogia, adorei, verdade. A gente já é vencedor antes de nascer, né? E nesse aspecto, só aproveitando, desculpa te cortar, né, não querendo cortar, mas já cortando, é assim, muitas pessoas, ainda esta semana mesmo, eu já ouvi algumas vezes, semana passada mais ainda, as pessoas falam que eu tenho que ser forte. Eu tenho que. Primeiro que eu tenho que, já é como assim, eu tenho uma obrigação, né? Não é uma coisa à vontade, né? Eu tenho que. E essa força do espermatozoide, que você já é vencedor, essa força é original, essa força veio do Criador. Você não tem que, você já é forte, é diferente, você percebe? Né? Você tentar ser alguma coisa, mas você já é. Só quando você põe aí na sua mente, né, no seu cérebro, e olha uma plaquinha, porque o cérebro funciona por imagem, aparece aquela plaquinha lá. Eu tenho que ser forte. Você está considerando que você é fraco. É fraco. Né? Por subentende-se, mas conscientemente a gente não percebe isso. Então, a maioria do nosso comportamento, a maior parte dele ele é inconsciente. Né? Diria, segundo os estudos, falam que 53% é inconsciente. Sim. Oi, Irineu, uma coisa que me chamou a atenção em uma palestra sua, que tem a ver com isso, foi sobre como a gente começa o nosso dia, né? Foi até uma palestra, como que você começa? Você abre o olho e você pensa em quê? Você olha na janela e você vê o dia como, né? E como isso muda o resto do seu dia todo, talvez a sua semana. O Robertito acabou de E a sua entrar. vida. Roberto, tudo bom? O Thales entrou. Gente, a muito obrigada. Aline. Pedro Zupo falando, grande doutor Irineu, uma referência. E eu aqui toda íntima, né? Irineu é doutor. Irineu, não tem doutor, não. É que ele é advogado, além de um grande artista, um poeta, ele é poliglota, ele dá aula de italiano, de alemão, enfim, eu nem sei falar a língua que ele dá aula, para você ter uma ideia. Ele é um grande ser, eu admiro muito, muito, muito. Uma coisa me fez lembrar, a hora que você falou sobre a gente saber coisas e a gente achar que não sabe, querer aprender mais e mais e mais, me lembrou quando eu aprendi inglês. Olha que interessante, eu fui dar aula de inglês achando que sabia pra caramba. Falei, nossa, já sei, cheguei lá, não sabia, porque é diferente você aprender e você ensinar. Então eu tive que aprender a ensinar. E aí, ok, falei, agora sim, tô arrasando, tal, vou embora, vou pra Inglaterra. Cheguei lá, descobri que eu não sabia de novo. Nossa, de novo. Meu Deus do céu, quer dizer... Porque eu aprendi inglês americano e eu cheguei lá, era um inglês britânico que eu nunca tinha ouvido falar. Então, é muito isso mesmo. Mas mesmo sem saber, o que eu sabia, eu podia ensinar, né? E assim, porque as pessoas que iam aprender sabiam menos ainda. Então, eu acho que aquilo que você falou anteriormente, dizendo que você não precisa saber tudo, né? Mas o que você já sabe já pode ser alguma coisa para alguém e você passar esse conhecimento é importante para que você realmente aprenda, né? Que foi o que aconteceu comigo. A hora que eu fui ensinar, falei, e agora? Tive que aprender a ensinar. E, enfim, a gente nunca vai estar pronto, a gente nunca vai saber tudo. A verdade é que cada passo que a gente dá, a verdade é que cada desafio novo a gente aprende mais, né? Mas voltando um pouquinho... E isso não nega a nossa sabedoria, isso não nega a sabedoria dos nossos antepassados, né? Eu tenho estudado muito direito sistêmico com uns amigos também que são muito preciosos, e eles têm trazido isso, né, da ancestralidade, né? E assim, valorizar, porque quem nós somos hoje
ele não veio, não nasceu junto com a gente. Isso vem de lá de trás, isso vem nos nossos ancestrais, dos antepassados, vem no nosso DNA, na nossa célula, né? Isso é passado para nós. E assim, dá a impressão assim, tem o criador, ele criou a Josi do jeito que ela tá aí, com o cabelinho assim, a blusinha amarela. Não, né? Mas eu demorei muito para entender isso, né? Mas não tem problema, não perdi a esperança. Mas é isso, é interessante. A Marisa, oi Marisa, tudo bom? Olha esse papo, Marisa, super a ver, super em sintonia a gente aí. Então fala pra gente, Irineu, como é que é agora em relação à PNL, voltando lá, eu vi a sua palestra falando de como a gente começa o nosso dia, define como é que vai ser o nosso dia todo, e depois eu quero que você faça para mim uma relação aí entre o direito sistêmico, que eu vou te falar, não sei nem do que se trata, e a PNL. Como é que você junta essas duas coisas? Olha, há muitos anos, eu comecei a estudar PNL por volta de 2002, né? E a PNL é algo que assim, não é a PNL que nos ensina. Todos nós temos esse conhecimento, tá? Então nós estamos falando daquilo que está dentro da gente. Mas foi uma análise feita por estudiosos, né? Como eu falei, e aí percebeu-se que tem esse padrão de comportamento que nos eleva, né? Isso vem do quê? De imagens que a gente gera com o nosso cérebro. O cérebro, ele é ritualístico, ele é um perseguidor de imagens. Então, quem põe uma imagem negativa, o cérebro, ele não diferencia. Existe o bom e o mal, existe o claro e o escuro. Tá? Para o cérebro, o que vale é a imagem que você põe. Então, entrou uma grande amiga, Tita, uma mestra, uma pessoa de... Nossa, nem tenho palavras, mas agradeço. Com a humildade dela, ela pegou e se arvorou aqui, eu tenho certeza que para prestigiar, mas uma pessoa que me ensina muito, todos os dias. Que linda, Celi também, minha amiga, entrou E também. agradeço a todos os amigos da Josi também que estão participando. Obrigada. Então é assim, quando você põe a imagem, vamos supor, você acorda de manhã. E olha, esse dia já não tá legal, olha, eu tenho que pagar uma conta, nossa, tenho cinco tarefas para fazer, eu tenho 5 processos para olhar, eu tenho 10 tarefas em casa, eu tenho a minha família, a minha mãe não tá legal, enfim, você tem muitas coisas a fazer. E aí, às vezes, você fica num processo a gente fala de looping, né? E aquilo fica remoendo e você não consegue sair do lugar. Você não consegue... Por isso que falam, né? Esses técnicos, né? Que falam, as pessoas que dão treinamento, falam, né? Estabelece a prioridade, vê lá o que você vai fazer primeiro, tá? O que é mais importante e não o urgente, senão você passa o dia apagando incêndio e não produz algo, né? Enfim. Então, quando você acorda, é o teu estado é muito importante. Por isso que é bom muitas vezes silenciar, né? Você com você mesmo, né? Põe lá um mantra, põe um exercício que você conhece, pratica yoga, pratica qualquer tipo de meditação. O esporte também é muito bacana, mas não só o esporte. É bom para gastar aquela adrenalina, aquela química que não está legal, você extravasa, mas ao mesmo tempo também o silêncio, que é para você poder se ouvir. Porque no dia a dia, assim, às vezes você perde o foco. Eu mesmo me distraio com muita facilidade. Né? Eu tenho o objetivo, daqui a pouco aparece uma coisa que brilha ali, eu vou lá. Né? O cérebro vai lá. E o cérebro, como eu estava falando, ele é ritualístico, ele persegue as imagens. Então, o acordar de manhã é o que você se diz. É o diálogo interno, não é algo... Não adianta você falar assim, eu sou forte, poderoso, feliz, eu sou rico, tal. E aquela vozinha de dentro falando, você é um porcaria mesmo, tal, né? Não adianta. Lembra daquela história do livro O Segredo, né? Quando eu dava aula em universidade, eu falava para os alunos, né? Por que o segredo pode funcionar e por que não funciona? Você colar a foto da Ferrari ali. Porque a pessoa olha, eu consigo, olha 50 vezes lá e tudo mais. Só que lá dentro ele fala assim, imagina, nunca que eu vou conseguir, isso não é para mim, eu não vou ter dinheiro para gasolina, para IPVA, não sei o quê. Então ele põe uma coisa chamada conflito. Quando põe um conflito, não realiza. Né? Olha que interessante. Bem interessante. Porque assim, não é só a técnica. A técnica, eu entendo que a técnica é muito boa quando você está na crise.
aquele momento que está difícil, você não consegue sair do looping, não consegue sair daquele círculo vicioso. Então, peraí. Por exemplo, uma coisa da PNL. Respira, respira. Né? Porque nem respirar a gente respira direito. Quando a gente não está bem, você quer ver como é simples? Porque tudo que está dentro da gente a gente comunica. Isso também é programação neurolinguística. Né? Pela observação, pelo brilho da pele, pela cor da pele. Quando a gente atende a pessoa individualmente, que a gente está próximo, a gente vê o batimento cardíaco da pessoa, você vê pelo pescoço, tá? E você sente a respiração. A pessoa que está mais ansiosa, ela respira mais alto, né? A pessoa que está menos ansiosa, que é mais difícil acontecer, né? Ela respira pelo diafragma. Igual um bebê quando está dormindo. Você não vê a barriga dele subir, descer. Nossa, é uma liberdade, né? É a plenitude. Então a respiração é muito importante. Não adianta você falar, estou bem, eu estou tranquilo, mas a respiração está... Nossa, só de começar a respiração assim já dá um cansaço. Então a pessoa acorda de manhã e fala, eu estou tão bem hoje, olha, eu estou tão feliz. Nossa, como é que você está? Eu estou indo. Nossa, então quem olha fala, não dá para acreditar. Não dá, né? Não combina, o cérebro mesmo, você já está rindo, né? Agora eu falo para você, Josi, hoje estou muito triste de fazer essa live com você. Olha, está horrível, estou muito chateado com isso. Você já está rindo também, porque não tem correspondência, né? Isso não Tem se alinha. congruência, né? O que você está pensando. Isso, é incongruente, isso mesmo. Está sentindo de verdade. Isso me lembra o negócio do método PSAR, né? Que é o P de pensamento, S de sentimento, A de ação e o resultado. Então, essas coisas precisam estar congruentes. Não adianta nada você falar assim, eu estou bem, mas você está se sentindo de verdade um lixo. E o que o cérebro, então, na verdade, corresponde é o que você está sentindo. E me fez lembrar uma coisa, um exercício que eu fiz há um tempo atrás, essa coisa da negação. O cérebro não reconhecer o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, o que é sim, o que é não. E aí tem um exercício que é assim, pensa num elefante azul com bolinha. Não pensa num elefante azul com bolinha branca. Não adianta, o seu cérebro já pensou e você já viu, visualizou esse negócio da visualização. Que também vem a calhar com o negócio você põe lá a Ferrari e você fica vendo aquela Ferrari, mas a sua mentalização é tipo, putz, o seu sentimento é de nunca vou conseguir isso, né? E às vezes o teu eu, o teu senso de eu, quem é você de verdade, não liga para aquilo, mas está buscando um status, um reconhecimento de alguém de fora. E aí isso também não é congruente. Isso pode agradar o outro, talvez, por algum momento pode te agradar, aí você fala, vou ter por status, né? Mas aquilo você vai perder. Tanto que as pessoas compram as coisas, né? Você percebe muito disso. Compram e dali a pouco já estão infelizes de novo. Você vê pela criança, né? Ela ganha o presente, aquele presente dali pode ser o mais valioso. Aí você vem com uma bolinha, um negocinho colorido qualquer, né? Um hubzinho colorido que ele nem sabe para que serve, né? Aí a criança pega aquilo, adora, né? Então não importa o valor monetário, financeiro, né? E é importante essa felicidade. Agora, uma coisa acho que muito importante também é não negar. Negar a dor é algo muito ruim, porque você fica assim, eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem. Tinha uma amiga minha, ela falava, é a mesma coisa que você pegar um tapete persa, né? E aí quando você varre a sujeira, você põe lá embaixo. É o tapete persa, mas a sujeira tá lá embaixo. Então é importante tirar essa sujeira, né? Realmente eu tô com dor, eu não tô legal, eu preciso me vencer nisso, naquilo, mas é um vencer assim, né? Mas não para mostrar para Josi, para mostrar para quem for, né? E é muito fácil de falar isso, né? Mas eu confesso que não é fácil, porque na vida a gente aprende desde criancinha. O bebê vai lá cumprimentar os pais de manhã, acorda ansioso, vai correndo alegre, feliz, não ansioso, mas ele vai, ele já tem, a criança é o encantamento, né, não é a ansiedade. E aí ela vai correndo para beijar os pais, a mãe e o pai, aí ela bate aquele dedinho do pé na quina da cama, tá um frio danado. Aí dói muito, né? O que os pais, ou a mãe, o pai fala para a criança?
que não tá doendo. Não está Não doendo. foi nada, Vem não foi aqui, nada. isso! Vem aqui que a mamãe sopra e já Eu não passa. E não acredito. passa. Mas a gente tem uma escola da vida inteira dizendo isso para você negar a dor, né? E outra, as pessoas não te aceitam se você não chorar, se você não mostrar sua fragilidade, né? Você vê o Marcos Rossi, ele fala, eu quero até conversar com ele sobre isso, que ele fala, vulnerabilidade não é fraqueza. Opa, caiu tudo aqui. A vulnerabilidade não é fraqueza, ela é força, né? Olha que coisa. Ih, agora travou, hein? Irineu, tu tá aí? Oi, Luana! Agora sim, tô te vendo de Voltamos. novo. É. Escapou o celular aqui do tripé. E então ele fala, né, a vulnerabilidade é força. E eu quero entender um pouco melhor isso, né? Porque você vê que às vezes a tua dificuldade te impulsiona para fazer algo melhor ou usar outros recursos que você não usou ainda, né? Então é interessante. Tudo isso faz parte dessa neurolinguística, né? Faz parte dessa nossa desse nosso funcionamento de ser humano mesmo. E como é que isso funciona, Irineu? Dentro da advocacia, dentro lá Tá, eu da não respondi essa promoção do parte. direito sistêmico, como é que você utiliza no dia a dia nesse segmento? Que a gente, Então, ok, para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento pessoal, emocional até, tudo isso a gente usa bastante, mas eu fiquei encabulada e falando assim, e como é que usa? E a gente usa até inclusive em vendas, né? Coisas que você tem sim, esse. sim. Uma, É o como explica aí pra gente como é comunicar. que é lá É, na OAB. é o como comunicar, né? Quando você faz uma petição para um juiz, você precisa primeiro atender o cliente e explicar. Você, como advogado, é o primeiro juiz da causa. Você chega e fala assim: olha, cliente, você tem este direito ou esta expectativa de direito e eu tenho como te ajudar. E aí eu vou fazer as intervenções dentro do judiciário ou outros mecanismos, pela mediação, pela arbitragem, né, por tentativa de resolver isso amigavelmente, enfim, são as conciliações, a gente vai tentar levar isso. Então eu preciso interpretar o cliente, entender, porque o cliente, você sabe, né, que toda história tem pelo menos 3 versões, né? A verdade, a visão do cliente e a visão da outra parte envolvida, né? Quando tem mais gente, mais complexo ainda, né? Então, quando você faz essa análise, você precisa investigar o cliente, né? Sei lá, 20 anos ou mais, eu dei algumas palestras sobre a neurolinguística aplicada na investigação ao cliente. Porque o cliente, muitas vezes, ele mente ou ele omite. E às vezes até E para a se verdade defender. dele, às vezes, né? Às E vezes isso, ele fez um também, negócio que, na verdade, para também. ele não tem problema nenhum. A É, verdade dele nem sempre é a verdade que vai ser boa ou vai ser o que a justiça vai entender, né? Porque isso, cada um tem a sua verdade, o seu ponto de vista. exato. Mas e aí, para a lei, como é que é isso? Então, para eu acho que é muito importante, assim, na interpretação do que o cliente coloca, para levar numa audiência, para que o juiz entenda realmente o que está acontecendo, né? Às vezes acontece de terem situações muito complicadas, né? No sentido familiar, por exemplo, né? Nos divórcios, separações, quando envolve guarda de filho. Então, assim, quando você consegue comunicar e levar para as pessoas separarem o sentimento, o rancor, a mágoa, aquilo, e separar para resolver a situação que é o filho que está lá, né? O filho que está lá sofrendo, né? Assim, ele é um ser que está ali e ele não escolheu casar para você, não escolheu ele escolheu a mãe e o pai, né, antes de nascer, na minha crença, né? Mas depois que ele veio, ele não sabe, ele é uma criança, né? Enfim, então eu procuro sempre atuar usando essa ferramenta para extrair das pessoas aquilo o mais profundo que eu conseguir, a maior, né, aquilo que for mais verdadeiro possível, para que quando aquilo ficar relatado ou decidido num processo, na verdade eu procuro sempre promover conciliações, né, que as pessoas escolham as regras, porque senão quem vai escolher é o juiz, quer dizer, o juiz decide a sua vida,
Meu Deus do céu, né? Mas ele está lá, ele tem que fazer isso. Então, normalmente um sai feliz e outro sai triste, né? Mas no fundo, como ser humano, aí eu venho com o direito sistêmico. Como ser humano, vamos supor, eu posso sair feliz de ter ganho uma causa para o meu cliente, mas eu percebo que, mesmo tendo ganho, a criança, por exemplo, não saiu contemplada, ou a mulher saiu prejudicada, ou o homem saiu prejudicado, né? Porque as pessoas falam muito da violência contra a mulher, e eu não estou aqui levantando bandeira em favor do homem, não, pelo contrário. Mas eu estou aqui levantando bandeira que tem mulher que luta MMA, e não é de hoje, né? Que faz luta, e apanha, e olha, tem muita mulher batendo em marido, vocês podem ter certeza. É, Mas, essa aí, então, é a hora da vingança, né? E as questões das relações hoje, as relações entre homossexuais, né? Seja homem e mulher, né? Homem com homem, mulher com mulher. Então, existe muita violência, e não é só a mulher que é a vítima disso. Aliás, é toda a sociedade, né? Então, quando você entra nessas questões que são muito profundas, aí vem o direito sistêmico para buscar na ancestralidade, para buscar a explicação dos porquês de cada comportamento. Porque às vezes você fala assim, ah, não, a mulher chega reclamando que apanhou do marido, ou o marido reclamando que apanhou da mulher, né? Aí, bom, então vamos fazer o divórcio. O advogado está lá para isso, né? Como advogado. Mas aí o direito sistêmico vai olhar assim, o que faz essa mulher apanhar? E quando ela não apanha, ela vai achar outro cara que bate. Então, por exemplo, olha, isso é ciência também. As mulheres que são, isso é pesquisa, isso a gente tem, assim, eu dei aula com delegados, com juízes, enfim, pessoas de todas as profissões do direito e outras também, contabilidade e tal. E tinha um delegado, ele estava estudando muito isso, e ele fazia um atendimento muito bacana para mulheres que sofriam de estupro, né? Eram abusadas ou sofriam crime de estupro. E ele falou, a mulher que sofre esse tipo de abuso, ou esse crime, que é o estupro, ela tende a ser estuprada novamente. Então, é o padrão de comportamento, é o padrão de pensamento. Por que a mulher apanha? Claro que tem pessoas agressivas que são gratuitamente agressivas, mas tem pessoas que provocam a agressividade, elas querem testar até onde vai, né? E às vezes chega na violência, por exemplo. Então, o direito sistêmico vem para dar respostas, para trazer, ampliar a visão de uma maneira mostrando que, por exemplo, você pode ter aprendido a apanhar lá com a sua trisavó. Tá? Isso foi um comportamento lá de trás. E aí tem a constelação familiar, tem a constelação sistêmica, que foi também um manual criado pelo Bert Hellinger, um alemão que morreu, acho que o ano passado, né? Mas ele escreveu algumas obras voltadas a isso. E ele fala que tem umas ordens na nossa vida, né? Que são as ordens do amor, né? A ordem da ajuda, a ordem do pertencimento, enfim. Todos nós queremos ser felizes em meio a pessoas que querem ser felizes. caramba, Só que eu acho que eu sou feliz. Oi? não tinha ideia que tinha esse caminho também nessa área. Não tinha. Isso é muito novo. Isso é muito novo. Tem sido usado no direito de família e no direito criminal, tá? Para levar consciência, porque é isso que é o certo. Eu entendo assim. Você fala assim, não pode dar um tapa no filho, vai. Não, isso é violência, né? Eu entendo que isso tem que ser visto da seguinte maneira: não é a fórceps que você muda uma cultura, tá? Você prender uma pessoa, assim como quando começou o direito ambiental, que tinham caboclos, pessoas do sítio, do mato, que tiravam uma casquinha de uma árvore para remédio. Ele era preso e ele não tinha fiança para crime ambiental. Olha, então o ser humano faz uma lei, né? E ele prende um cara que tem uma cultura milenar ali, que tem uma sabedoria absurda. Então, falta essa sensibilidade para muitas pessoas que atuam no judiciário, advogados, juízes, promotores e todos, tá? Qualquer ser humano, né? Porque, às vezes, na posição de poder, né, a pessoa ela faz o que a lei está na lei, então vai ser assim, né? Então, Você sabe que eu sempre tive essa visão, eu penso assim, eu acho que está na pele de um juiz, ser juiz é a coisa que pior do mundo, assim, na minha concepção, porque Difícil.
julgar o outro é um negócio muito difícil. Você entender o que que levou o outro. E eu falo assim, de coração muito aberto mesmo, assim, não que eu ache que criminosos não tenham que pagar, não é nada disso. Mas eu acho que tem muita gente que comete crime numa situação de que não é possível a pessoa estar em condições normais, sabe? Eu até sempre uso o exemplo do Nardoni, por exemplo. Eu falo, gente, eu não consigo acreditar que um pai possa fazer isso em sã consciência, né? É, E é, eu acho que é, tem no direito também, se eu não me engano, eu não sei qual que é a expressão que é usada quando, por exemplo, é, uma mãe esquece um filho no carro, por exemplo, e a criança vem a morrer, essa mãe não vai ser presa é o porque perdão judicial. Chama tem perdão perdão judicial. judicial. Isso. Exatamente. Porque Então, assim, a dor da perda, igual, por exemplo, um acidente de veículo, a mulher estava dirigindo, o marido morreu no acidente, por conta do acidente. Ela estava dirigindo. É um homicídio culposo, se fosse um estranho, mas não há punição porque há o perdão judicial. A não ser que se apure, lógico, que a mulher bateu de propósito para matar o cara, ou o contrário também, né? ela, Agora, como é que ela ia saber que ia morrer o outro e não ela? é, A Marisa é uma psicóloga, ela também já teve aqui, vocês procurem aí a live com a Marisa, a gente falou sobre abuso, relacionamento abusivo, inclusive. Ela está dizendo, excelente explanação, estudar a fundo e conhecer nos ajudará a acertar mais. É é, realmente, de fato, incrível isso. Quando a gente falou sobre relacionamento abusivo, nós abordamos exatamente isso que você falou. Não é só a mulher que sofre agressão, não é as só, enfim, crianças, os temos crianças, idosos. temos idosos, temos sim mulheres que agridem de uma forma psicológica muito Oh. forte homens, E especialmente a mulher tem uma perspicácia muito grande para fazer isso. Uma sim, psicologia, né? o Uma... negócio do ciúme, né? O negócio do ciúme é uma coisa Sim, que sim, prende sim. demais, enfim. Por exemplo, você veja, às vezes a mulher, ela põe uma, igual falam, né? É machismo, tudo também, agora tudo é assim, né? Ou é machismo, ou é o homofóbico, xenofóbico, não sei o que fóbico, né? Isso está virando quase fóbico, né? Tá gerando quase que Fobia generalizada. uma fobia de tanto fóbico. Que é isso, né? Então, o melindre, aquela coisa de tudo é melindra, você não pode falar um nada que a pessoa já se ofende, né? Então, o ser humano, ele é complexo, ele tem várias atividades no dia, ele tem vários quereres, ele tem essa complexidade dos significados, né? Que você recebe todas as informações pelo cérebro e você forma, em relação ao mundo, você forma aquilo que se chama de representação de mundo. Então, se eu falar para você, pensa em cadeira, você deu o exemplo do elefante. Todo mundo que está ouvindo aí, eu não pedi para ninguém pensar, só para você. Mas todo mundo veio uma cadeira na mente, tá? Pode ter certeza que apareceu. E a cadeira de cada um é diferente. Então, isso é uma representação de mundo. Essa representação, então, não é mapa. Isso é um dos pressupostos da PNL, né? Mapa não é território. Se eu falar para você, desenhe o mapa do Brasil, né? Aí você vai desenhar. Mas aquilo não é exatamente como é o contorno do Brasil. É uma forma, é um mapa, né? E assim é a vida. Você pensa que comunicou uma coisa e a pessoa... Primeiro que você só comunica verbalmente 7% do que se passa, tá? Isso cientificamente falando. O tom, a velocidade, a forma que você fala, né, vai fazer diferença também, em torno de 38%. Então, e 53% da comunicação ela é não verbal. Ou seja, é pela postura, é como você coloca, né? Então, tudo isso envolve essa questão da comunicação. Então, acho que um dos maiores problemas do ser humano, do desentendimento, né, de desentender e tal, é falta de comunicação. Por quê? Como repito, nós somos pessoas querendo ser felizes em meio a outras pessoas querendo ser felizes. E eu não quero estar no seu lugar. Mas as pessoas, às vezes a pessoa fala, eu quero estar no lugar dela. Ah, é? Você quer? Então pega aí. Pega meus carnês, pega a minha filha na hora que desobedece, pega meu marido na hora que ele está me enchendo. Você não quer minha vida? Não é assim? Mas Deus não. não,
Que a A mãe quer ver pessoa. os tombos que eu levo, mas não vê as pingas que eu tomo, ou o É, contrário, exatamente. aquela coisa que a grama do Ela quer as vizinho. pingas, mas não quer os tombos. Porque a Exatamente. gente pensa, a gente imagina que a pessoa é isso, é aquilo, tal, mas é uma pessoa como outra, com as suas dores, com as suas vitórias, com os seus prazeres, né, com tudo, com os seus sonhos, com as suas frustrações, com as suas angústias e também com as suas realizações e felicidades. Você sabe que tem uma coisa também que eu noto, que muita gente se incomoda com a felicidade do outro, né? E isso é fogo também. Por isso que é importante, né? É interessante aquilo que o Marcos falou, que eu acho muito bacana. Veja com quem você está andando, né? Meu pai falava, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. E tem isso mesmo, né? Por exemplo, eu tenho amigos que eu sei que eu aprendo, eles são para mim, eles são como faróis, assim, indicando o caminho, né? Sabe o farol no mar, quando o navio está lá, ele fala, ele vê o farol lá, ele sabe para onde ele vai, né? Então, graças a Deus, eu tenho amigos que me mostram caminhos, né? Ou o caminho, né? E isso é tão bacana. E eu também, eu achava, coisa de 10 anos, sei lá, até 10 anos atrás mais ou menos, eu achava que o que eu conseguia para um cliente, o que eu conseguia quando eu falava uma palavra e a pessoa modificava, né? Na PNL a gente chama de ressignificação, o que você fala, aquilo fez diferença para a pessoa, né? Domingo mesmo estava batendo papo com uma pessoa que eu nem conhecia, um rapaz que eu não conhecia, muito bacana, por sinal, e ele começou a falar umas coisas, eu falei uma coisa que vem de ensinamentos, né, que são de milenares. Mas uma palavra tocou essa pessoa. Aí antes eu diria assim, nossa, eu sou bom mesmo. Hoje eu já sei que não sou eu, mas tudo bem, eu fui instrumento né, dessa manifestação. Então é importante você não se omitir, né? É importante você ser você, mas saber que o que de bom, né, resulta não é você. Você aprendeu lá para trás, né? Ou mesmo que foi agora. Então é isso. Ou sabe que é Não sei se eu interessante? respondi do jeito que você perguntou, se eu respondi plenamente a pergunta que você fez, porque ela é muito complexa também, né? Dá para fazer dias e Eu dias gosto de de. perguntas, sim, Irine, eu gosto de. Mas você sabe uma coisa que você falou agora que chama muita atenção em relação à amizade? Diga com quem tu andas, te direi quem és. Uma coisa que eu notei, que eu percebi até esses dias no Facebook de uma amiga, o que aconteceu? Tinha dois posts dela, uma pessoa que não posta muito. Tinha um que ela estava dizendo: gente, meu pai e minha mãe foram assaltados, blá, 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 blá. Esse post tinha 250 comentários. O outro post era: gente, estou iniciando um novo negócio, blá, 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 blá. Não tinha um comentário. Olha, que coisa, né? Você Não vê? tinha um comentário. Ah, Josi, mas as pessoas estavam no momento triste da pessoa, estava sendo solidária. Mas é exatamente isso. As pessoas querem você bem, mas não melhor do que elas. No momento em que as pessoas perceberam que ela estava feliz e que ela estava iniciando um projeto, não tinha comentário, não tinha ninguém ali. Sabe, ninguém dizendo, nossa, o que é? Vamos lá, Que vou estar com você, bom, né? que bom, feliz por você. Não tinha, Irineu. Que Eu coisa, é achei isso impressionante. impressionante. E é mais ou menos isso. Aquele que é o seu amigo de verdade, ele tem que ser seu amigo na sua alegria. Quero ver ele tá junto com você no seu sucesso, né? Porque sucesso incomoda, uma coisa que você falou É, anteriormente até. é. A O amigo, felicidade ele, o incomoda os outros. amigo, o amigo ele é, né? Ele não está. Então, ou ele é ou ele não é. É a mesma coisa que falar que a mulher meio grávida, né? Ah, a mulher tá meio grávida. Ou é ou não é. E aí não tem hora, como eu te falei, o cérebro não tem certo e errado, bom ou ruim. Né? É amigo, pronto, acabou. A imagem é aquela, aquele é amigo. Ele está perto, se você vai tropeçar, ele tá cuidando de você, né? Enfim, e tem amigos que a gente nem conhece, né? Enfim, mas não vou aprofundar nessa linha, que é Uma outra mais coisa que você falou é sobre o farol, que você tem amigos que são farol. isso, Eu também, isso. graças a Deus, e assim, e só que tem uma outra coisa que a gente tem que entender também, que às vezes a gente precisa procurar esses faróis, né? Onde está esse É, farol?
Que é É para voltando onde ao você que eu olha. disse no começo, a gente se coloca onde a gente quer. Se você percebe que não tem um farol ali, vai atrás do farol, né? Você vê a live que você fez com o Heraldo Mello, vou até falar o nome dele aqui. Eu não sei, ele mandou alguma mensagem aqui, eu não consegui ver, Heraldo, perdão, mas estou aguardando a sua fala, hein? Estou aguardando, ele falou que ia falar com a gente e tal. Mas o Heraldo, ele passou tanta dificuldade, né? Física, mental, psicológica e tal, mas ele focava, ele falava, eu vou lá, eu vou buscar, eu vou vencer, eu vou ser melhor, eu vou conseguir algo mais, né? Até entrou a Suzana Parisi, uma Paris, amiga também, obrigado. Roberto. Enfim, então, você vê que a pessoa, ela vai, porque, claro, você na caminhada passa por espinhos, né? Passa pelas flores, pelos espinhos, no caminho tem tudo, né? Mas quando você tem o objetivo, você sente o espinho, dói e tal, mas você continua, você não para, né? E as pessoas às vezes param. E depois quando você faz, tem uma frase que fala assim, não, o camarada trabalhou 70 anos, né, e de repente ficou rico, né? De repente, exatamente. Ó, você me fez lembrar essa de espinho, você me fez lembrar uma outra frase que também tem norteado assim, a minha vida em vários aspectos, que é a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, assim, Isso, você passa por um espinho, vai doer, mas a dor é isso, na hora, não dói, tipo, um tapa na cara não fica doendo para sempre. O que dói é isso. aquele sofrimento que você escolheu passar, né? Você É. vai ficar E lembrando toda hora daquele tapa na cara, toda é, hora. Isso é sofrimento que você não precisa, né? você ficar agarrado, lembra que eu falei, né? E é uma coisa, você negar a dor, né? Não deve, né? Tomou o tapa, doeu, né? Ou não gostei, o que eu posso fazer para parar de apanhar, né? Porque a gente vira e mexe apanha, né? E também não dá, um outro exemplo também, uma metáfora interessante, né? Porque às vezes nas relações entre pessoas de uma empresa ou as pessoas dentro de um relacionamento a dois ou familiar, seja onde for. Porque ser humano é ser humano. Então, por isso que a PNL pode ser usada em qualquer ambiente empresarial. A gente dá treinamento empresarial, dá treinamento para todo mundo, né? Enfim, não tem, porque é ser humano, né? Aí, o que acontece? Chega uma hora, sabe aquela pessoa que pisa em todo mundo, que vai pisando, que não está nem aí? Tá? O que acontece? Ela vai pisando, pisando, pisando. Aí tem gente que toma pisada, né? Aí eu costumo falar, né? Tira a cabeça debaixo do pé da pessoa, né? E tem, e tem uma hora que a pessoa deixa de ser pé, deixa de ser cabeça e passa a ser pé na hora que ela está no poder, que melhorou, que mudou a posição, né? Que aí fala do posicionamento dela, né? É uma questão posicional na vida, ou no dia a dia, ou numa empresa, né? Ela se sente maior, aí ela passa a ser pé em vez de ser cabeça. E aí esse que é o lance, acho que de tudo, né? É você entender se você está sendo agressivo, né? E entender se você está sendo muito condescendente, muito complacente, e deixando de ser você. Em qualquer momento desses, às vezes a pessoa está deixando de ser. Tem um motivo, às vezes, para ela pisar, e a outra tem um motivo para se permitir ser pisada. Então, tudo isso que a gente vai ampliando a percepção das pessoas, procurando dar motivos para ela ampliar a percepção e se reconhecer. Quando nós nos reconhecemos, aí nós conseguimos mudar. Porque para você saber para onde você vai, você precisa saber onde você está. E Sim, que não, para mim, eu acho que não é fácil. incrível. Você sabe que aí já me traz outra coisa. Eu falo assim, ninguém erra porque quer, né? Eu tenho pelo menos essa impressão. Algumas pessoas podem até escolher fazer o mal e tal, coisa, mas assim, eu acho que a pessoa até escolhe, mas ela não escolhe fazer o mal para você, ela escolhe fazer o bem para ela. Então a percepção é tipo, não tô errando de propósito, tô errando porque é bom para mim, ou sei lá, não tem essa percepção de estar errado ou não, né? De estar fazendo É, mal ou não. Ela não, acha que tudo ela vai tá, fazer bem para ela. isso, ela tá se defendendo. Às vezes não é nem assim, contra Trabalhar. você, mas é para ela defender, né? Para ela se defender, ou para ela se suprir, né? Pegar o exemplo de do assaltante, ele assalta,
e ele reza antes de assaltar, às vezes, né? Ele faz a oração, oh, me ajuda, tal, pai, oh, meu Deus, não sei o quê. Você tem que E ele levar vai, comida para casa, né? pode ser, né? Pode ser para comprar droga também e Pode ser matar também. mais sei lá quantos, né? É uma Não sei. necessidade dele, né? É uma necessidade dele, né? Tem que suprir aquela necessidade naquele momento. Irineu, O Coelho eu tá acho que falando eu aqui, ó. ficaria aqui mais 5 horas Ah, falando muito com show, você, muito show. mas a gente tem 2 minutos Tem pouco. para Nossa, que encerrar. bom falar Dois com minutos, você. você viu como passa rápido? Por trás de todo comportamento tem uma intenção positiva. Isso é importante deixar aqui e a gente pode falar sobre isso num outro momento, tá? O Carlos o Coelho falou isso, é verdade e muito bem lembrado. Gente, tem 20 segundos agora, Irineu. Deus abençoe, Obrigado! gratidão. A gente vai falando aí. Gente, compartilha essa live aí que foi incrível, Irineu. Quanta coisa boa. Um Obrigado beijo, pela fiquem com Deus. E todos oportunidade, que estavam Suzy. aqui, gratidão.